Boa tarde, abençoado, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando. Queria trazer aqui, irmãos, uma reflexão. Ontem eu não postei mensagem, não deu tempo, que eu saí no frete. Queria aqui trazer uma pequena reflexão para nós meditar hoje na palavra de Deus, né? Pai querido e eterno, Deus de misericórdia, Santo de Israel. Pai, me usa, porque agora eu vou usar a Tua palavra. E nós, Pai, queremos escutar aquilo que vem do Senhor. E que me use, não para que eu falo aquilo que eu acho do Senhor, mas aquilo que o Senhor quer, que o seu povo escute. Não é eu escutar aquilo que eu quero ou que eu preciso, mas é aquilo que o Senhor quer para o seu povo. Pai querido e eterno, me usa, Pai, porque eu vou usar a Tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, estamos aqui e hoje nós vamos aqui trazer uma reflexão sobre a árvore boa e a árvore má, né? Lucas, capítulo 6, versículo 43. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do seu tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Ó, irmão, aqui Jesus traz uma parábola e Jesus está falando de uma árvore, certo? Ele está falando de uma árvore terrena, de uma árvore. Aqui não está a árvore que ele está falando aqui, é uma árvore, né, boa e má. E ele vem relatando aqui dessa árvore boa e árvore má, que ele está falando que a árvore boa, ela não pode produzir mau fruto. E a árvore mau, ela não pode produzir bom fruto. Então, meus amados irmãos, Jesus, sempre que ele falava por parábola. Ele não falava claramente, para que as pessoas
pudesse imaginar e compreender o que ele estava falando, o que ele queria falar. Muitas vezes, aquele que ele escolheu, ele falava por parábola e não entendia, né? E aqueles que não eram dele, também às vezes não compreendia. Lembra de Cornélio? Não compreendeu. Cornélio achou que tinha que morrer e ser colocado no ventre da mãe. Mas Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não podia entrar no reino, nem podia ver e nem podia entrar no reino de Deus. Irmão, nascer da água e nascer do Espírito, Jesus se referia sobre isso aqui, Bíblia Sagrada. A palavra dele. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Jesus comparava o povo dele como uma árvore. Jesus disse que quem observasse o povo de Deus, quem olhasse para o povo de Deus, ia conhecer ele pelos seus frutos. Quando ele disse que a árvore se conhece pelos seus frutos, ele estava falando do povo dele, daquele que ele tinha escolhido. Que quem observasse ele, ia conhecer que ele era um homem de Deus. Irmão, e Jesus pregou a palavra para o povo daquela época. E eu pergunto para você, eles produziram fruto bons? Quem ouviu produziu fruto bons? Algumas pessoas, irmão, compreendiam e dava fruto. Mas a maioria não compreendeu e não dava fruto. Agora, irmão, nós trazendo para os dias de hoje, você que é a árvore de Deus, você que é a plantação de Deus, qual é a árvore? Não, qual é os frutos que a sua árvore aí está dando? Qual é os frutos que você está produzindo? Você está produzindo fruto que alimenta as pessoas, que dá vida às pessoas, que traz conhecimento às pessoas, que traz a verdade às pessoas, que traz libertação às pessoas? Ou o fruto que você está produzindo aí traz confusão mental, traz escravidão, traz injustiça, traz a mentira, traz escuridão, traz trevas? Qual é os frutos que você está produzindo? Jesus disse que nós ia conhecer a árvore pelos frutos. Em qual lado você se encaixa aí? Quais são os frutos bons que você está produzindo? Por sistema religioso, irmão, o crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele clama: terra! Terra! E aí, varão? Xabé de canderai, xerei mião de cá.
la sabachúria naxéria. Isso é o crente cheio do Espírito Santo, que fala aí umas heresias que ninguém entende. O crente, quando está cheio do Espírito Santo, por sistema religioso, é aquele que foi no inferno e lá ele viu um bocado de crente lá dentro. Ou então é aquele que estava orando em casa e que estava passando necessidade, e Deus mandou ele ir lá no supermercado e mandou encher o carro de carne, de tudo que ele precisava, e quando chegou no caixa, anunciou lá no microfone, ou tinha um varão esperando e disse: varão, tu é crente, passa aí que eu pago as suas contas. Isso, por sistema, é um homem de Deus que está cheio da revelação de Deus. Irmão, isso aí é mentira, feitiçaria, é loucura, é carne ativada. Certo? É carne ativada. É os frutos podres que a árvore está dando porque ela é podre. Ela é imunda, ela é suja. Certo? Mas a árvore boa, quando ela está cheia do Espírito Santo, quando ela está dando fruto, ela produz isso aqui. Ela produz esses frutos aqui, ó. Vou lhe mostrar aqui. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmão, quando o crente está cheio do Espírito Santo, o fruto que ele produz é quando alguém levanta uma calúnia dele, ele tem misericórdia. Quando alguém pisa no seu pé, ele perdoa. Quando alguém fala mal dele, ele perdoa. Ele abraça. Ele dá uma palavra de salvação àquele que está perseguindo ele, ou que está levantando falso contra ele, ou que está inventando algum mal contra ele, ou que faz mal contra ele. Esse é o crente cheio do Espírito Santo. Esse é o fruto do Espírito Santo. Ó, irmão, o crente, quando está cheio do Espírito Santo, não é aquele que o seu inimigo vem até ele e ele vira as costas, não. Ele olha nos olhos, ele abraça, ele dá uma palavra de carinho, ele dá uma palavra de conforto. Isso é o fruto do Espírito Santo. É aquele que, quando o seu inimigo está perturbado, ele traz uma palavra de consolação.
é aquele que quando está com a ideia contra de Cristo, ele traz a verdade para ele ter conhecimento. Mas a gente vê aí, irmão, o contrário disso aqui. Então, para a religião, o crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele fala o balabachúria. Rita passa para frente, Rita passa para trás, Maria passa para lá, Maria passa para cá. Irmão, isso aí é uma feitiçaria. Os crentes estão bêbados, mas não é de vinho não, irmão, não é de bebida não. É da doutrina que está misturado, é com a doutrina falsa, que estão embriagando. Porque não tem verdade lá? Lá tem mentira. Lá não tem esclarecimento. Então, irmão, o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele vive na verdade, ele pratica a verdade, ele pratica a justiça, ele é dependente do Espírito Santo, ele obedece ao Espírito, ele fala o que o Espírito manda. E pratica o que o Espírito manda. Ele é guiado pelo Espírito. Está aqui em Gálatas. Pode ler aí do 16 em diante. Pode ler. Lê aí, vai buscar aí. Então, irmão, o crente, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele fala em linha com a palavra, ele fala a verdade. Ele não mente. Ele não prega mentira, ele prega a verdade. É dolorosa? É. Dói? Dói. No momento, a repreensão não parece ser de alegria, parece ser de tristeza. Mas quem tem suas mentes exercitada na faculdade da verdade, a Bíblia diz, lá em Hebreu, que tendo as mentes facultadas, as mentes exercitadas com a faculdade da verdade, ela exerce clareza, conhecimento, ele torna-se mestre, não é mais menino. Não é mais menino. Ele deixa as coisas de menino. Paulo escrevendo, ele diz, quando eu era menino, falava como menino. Exercia as coisas de menino. Mas ele diz, quando eu me tornei adulto, as coisas de menino eu não pratiquei mais. Irmão, é pesada a palavra. Mas é a verdade. Dói. É dolorosa. Desmascara a hipocrisia que nós vivemos. Então, irmão, estou trazendo essa reflexão sobre a árvore. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Ó, irmão, a árvore boa, ela é pacífica, ela é moderada, ela é benigna, ela tem paciência, ela tem fé, ela age com moderação, não é afobada, ela é paciente, ela é longânima, ela mede as palavras. Agora, irmão, não é ir com mentira, querendo um arrudeio para querer mostrar a verdade. Irmão, a verdade é clara. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Às vezes a verdade dói, dói muito. Mas eu não posso aqui, irmão, ir com a mentira para saciar o seu ego.
para saciar o seu desejo, a sua vontade. Você aí vive numa carnalidade e eu não posso dizer que a sua carnalidade vai levar você às mansões celestiais. Vai não, irmão. Vai não. Você está sendo enganado. Você está se enganando e enganando os outros. Vai não. 44. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se conhece figo dos espinheiros, nem se vidima uva dos abrolhos. Ó, irmão, você tira a uva de um caco, de um cardeiro, de um chique-chique? Tira não, irmão. Tira não. Nem se colhe fígado de uma videira, não, dos abrolhos. Irmão, fígado se colhe da figueira, de um pé de figo, certo? E uva se colhe da videira, da vinha, do pé de uva, que dá o nome aqui, eu acho que de videira. Né, irmão? Você planta um pé de milho, você vai colher arroz? Ah, não, irmão, você vai colher milho. Você planta um pé de feijão, vai colher fava? Vai não, irmão. Você planta trigo e vai colher feijão, irmão? Vai não. Então, irmão, você conhece o fruto pela árvore. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus e interrogado 3 vezes pelos que estavam ao redor dele. No fim, uma mulher se levantou e disse: olha, tu és um dele. Tu és um dele. A tua fala te denuncia que tu és um dele. Ó, irmão, o linguajar de Pedro denunciava ele, que ele andava com Jesus. A mulher apontou ele. Lembra de Eliseu? Passava na frente da mulher, que tomava café na frente da sua casa, e observava quando o homem de Deus passava. E o procedimento daquele homem testificava que ele era um homem de Deus. Como é que você está andando aí, meu irmão e minha irmã? Quais são os frutos que você está produzindo? Você está produzindo frutos espirituais para Deus? Ou você, com seus sacrifícios, produz fruto para a religião, para a denominação, para os homens? Você exalta Cristo ou exalta os homens? Uma certa vez, Paulo, escrevendo, ele disse que estava morto por pecado para dar fruto para Deus. E ele estava vivo para Deus, para dar fruto a Deus. Ó, irmão, ele disse, porque eu para a lei estou morto, para viver para a graça, para viver pelo Espírito. Ó, irmão, enquanto você estiver vivo por pecado, você não dá fruto para Deus. Você dá fruto para a religião. Você dá fruto para os homens. Porque você é pecador, você se sente pecador. Você vive em pecado, você pratica o pecado. Então você não dá fruto para Deus, você dá fruto
para a morte. Você está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Está lá em Apocalipse, capítulo 3. Se eu não me engano, do versículo 1 em diante. Tem nome de que vive, mas está morto. Paulo em Efésios, se eu não me engano, é 3,14, diz 5,14, ou é 5,14, diz: desperta tu que dorme, Cristo te esclarecerá. Eita, irmão, é pesado, viu? Desperta, meu irmão. Produz fruto para Deus. Olha, 45. O homem bom do seu tesouro, do seu coração, tira o bem. E o homem mau do seu tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Olha, irmão. O que é que tem dentro do seu tesouro aí? O que é que tem dentro do seu coração? São frutos bons ou são frutos maus? O que é que sua boca está produzindo aí, irmão? É fruto bom ou é fruto mau? Irmão, a religião, a boca deles e os frutos que eles produzem é ir buscar o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ir na igreja aceitar Jesus, comer um pedaço de pão para ter comunhão, fazer campanha, fazer voto, buscar Jesus no monte, o sacrifício, não, o jejum de Daniel, o tocar na orla de Jesus, a campanha dos 300, o tijolo da casa própria, o lenço de Paulo, a vassoura ungida, a oração do copo d'água, a carteira ungida, o óleo de Tiago. Meu Jesus, meu Deus, o dízimo, a ceia, que não é ceia, é Páscoa judaica, e nem é Páscoa judaica. O entrar pela porta de madeira, meu Deus do céu, isso é o crente que dá os seus frutos para a religião. Agora o crente em graça, que vive a graça, que prega a graça, que manifesta a graça, ele entende, sim, aí o crente do batismo, o crente da religião é o batismo nas águas, né? Agora o crente cheio do Espírito Santo, o crente da graça, que vive a graça, que prega a graça, que crê na graça, que recebeu a graça, ele crê que Jesus já salvou ele, que ele está na palma da mão do Pai e ninguém arrebata, que ele já foi batizado na cruz, na morte de Jesus, Romanos 6, capítulo 1 ao 6. Ele crê que ele não precisa buscar Jesus porque Jesus está dentro dele. Ele acredita. Ele não precisa fazer voto porque Jesus não quer sacrifício. Ele só acredita. Ele crê no sacrifício de Cristo, que Cristo já fez. Certo? Está lá em Hebreu. Certo? Jesus já fez o sacrifício. Jesus já tirou o pecado. Jesus já nos salvou. Jesus já nos libertou. Ele crê que o pão para ele ter comunhão com Cristo, ele já tem comunhão com Cristo. O pão vivo que desceu do céu é isso. Ele come do pão verdadeiro. Ele se alimenta da palavra. Ele crê que nós somos a igreja.
que nós fazemos parte do corpo da igreja, que nós somos membros do corpo. Nós cremos que o cabeça é Cristo. Está lá em Efésios 1, 22. Efésios 4, 15. Colossenses 2, 10. Tá certo, meu irmão? Então, o crente da graça crê nisso aí. O crente da graça crê que ele tem que contribuir. Contribuição. Não é obrigação. É voluntário. Não tem valor. Não é determinado nenhum valor. Ele dá por prazer. Ele dá o que Deus propôs no coração dele. Ele não precisa fazer campanha, porque o nosso Cordeiro Pascual já foi sacrificado por nós, ele já sacrificou por nós. Ele já deu a sua oferta por nós, ele já se ofereceu por nós. Então, irmão, aí uma pequena reflexão para que vocês ouçam a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, viva a verdade, pratica a verdade. Né, irmão? 46 aqui diz, e por quê? Então, irmão, o que sai do coração do verdadeiro crente da graça é acreditar nos feitos que Jesus fez lá no madeiro. Irmão, o crente da graça não precisa fazer nenhuma ordenança e mandamento dos quais Jesus cravou lá na cruz do Calvário. Porque isso, irmão, é retroceder, é trazer de volta o que Cristo destruiu. Então, o crente da graça, o crente que vive a verdade, ele vive esse evangelho verdadeiro. Então, irmão, está aqui, o 46 diz aqui, e por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? Olha, ele chamava Senhor, Senhor, mas Jesus dizia, e ele não obedecia. Jesus, a partir do momento que eu comecei a ministrar esta palavra, Jesus falou com você. E você obedece a ele? E você está fazendo o que ele manda? Ou você está fazendo o que o homem manda aí? Você acredita no Espírito Santo? Ou você acredita na carnalidade que o pastor ou o mensageiro aí prega a você aí? Essas carnalidades que vocês vivem socados aí dentro desses local chamado igreja, que lá não é igreja. Igrejas são vidas compradas pelo sangue derramado de Cristo. Somos nós. Tá certo, meu irmão? 47. Qualquer que venha a mim e ouva minhas palavras e as observa, eu mostrarei a quem é semelhante. Irmão, Jesus disse que aquele que vem a ele, aquele que o Pai traz a ele, aquele que o Pai escolheu, aqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade, que o Pai está à procura. Não é aquele que foi a religião, não. Não é aquele que a religião escolheu. Não é aquele que a religião mandou aceitar, não. É aquele que o Pai escolheu. E foi até Jesus. Aqui, ó. Vai até ele, ó. Através disso aqui, ó. Anda com ele. Vive ele. Pratica ele. Prega ele. Ele disse que mostrará a quem ele é semelhante. Olha, 48. Ele é semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo, encheu, bateu
com ímpeto e corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Ó, irmão, o cara cavou na rocha e cravou a sua casa na rocha. Então veio o vendaval, veio as tempestades, veio as perseguições, mas ele estava firme na rocha porque era Jesus. O vento veio, o vendaval veio, a tempestade veio, a mentira veio, as trevas veio, mas não entrou nele. O ódio veio, mas não entrou nele, porque não achou lugar. A afronta veio, mas ele resistiu, porque ele estava firmado na verdade. A maldade, o engano, a heresia não entra nele, porque ele está blindado, ele está selado com a verdade. Ele está firmado na luz. O que está dentro dele é o bem, não é o mal. É o Cristo ressuscitado. Esse, Jesus disse que é semelhante a quem ele está mostrando. Agora, aquele que vive na mentira, na religião, na idolatria, na feitiçaria, olha aqui, olha. Mais o 49, mais o que ouve as minhas palavras, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto e correntes, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, irmão, o crente da religião, quando o vento bateu, a tempestade veio, o vendaval veio, aí, irmão, bateu naquela casa e derrubou. Por quê? Porque ele não estava firmado na rocha. Então veio a peleja, ele desistou na prova. Então o vendaval veio, o ódio veio. Quando alguém persegue ele diz: Jeová, chega aqui, Jeová. Ô, Jeová, aquela irmã está me perseguindo. Ô, Jeová, faz justiça. Vingança, irmão. Ô, Senhor, entrega ele nas tuas mãos. Vingança, irmão, pedindo juiz, que Deus condene o irmão. Ó, irmão, o ódio veio, irmão, e ele deu lugar. Ó, irmão, a perseguição veio, irmão, e ele abraçou. O desejo mal veio, irmão, e ele abraçou. Então, irmão, as trevas veio e tomou conta dele. Do fruto da boca dele não sai bondade, sai maldade. Ô, Senhor, queima, Jeová, queima, Jeová. Ei, irmão. E aquele que não é crente, irmão, o que é que sai da boca dele? É o engano, é a avareza, é a injustiça, é a maldade, é a mentira, é as trevas. Ele só ouve quem agrada a ele, quem enche o ego dele com as mentiras, com as vaidades, com a avareza, com aquilo que beneficia ele, que enche o ego, que inflama a vaidade, a arrogância, a ignorância, a soberba. Meus amados irmãos, precisamos conhecer, prossigamos em conhecer o Senhor. Ó, irmão, conhecer o Senhor é fazer isso que eu
preguei aqui em linha com a palavra. É servir, irmão. Ser de Jesus, irmão, não é falar não, é viver. Não é o ter, é ser, é praticar, é viver. Ser servo de Jesus é ser exemplo. Jesus não veio para ser servido, ele veio servir. Você está servindo ou está querendo ser servido? Você está alimentando ou está querendo ser alimentado? Está aí a reflexão para vocês. Pensar aí no que é que vocês estão fazendo. Vou deixando a graça e a paz. Ó, irmão, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. Ó, meus amados. Ó, irmão, essas verdades, a maioria das pessoas ouve essa verdade, mas não aceita, irmão. A mente já está contaminada com o vírus da religião, com a mentira. A verdade, irmão, a graça quer se manifestar em você, está ouvindo aí essa mensagem. Mas você tem essa mensagem como heresia. Essa mensagem, irmão, é a pura graça de Deus. Está querendo que você tenha conhecimento e você pratique ela. Quando você começar a praticar ela, você vai ver que sua vida transforma da água para o vinho. Mas é preciso você praticar. Porque só ter aqui no intelecto não vai mudar a sua vida. Vai mudar quando você praticar. Você conhece e pratica e vive. Aí ela faz efeito na tua vida. Irmão, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, dê um joinha, dê um like. Ó, irmão, eu não tenho experiência de internet, nem sei mexer direito. Eu faço um videozinho aqui no meu celular, aí faço a gravaçãozinha aqui e um irmão me ensina a postar. Eu não sei fazer que nem esses caras que tem um canal, esses pregadores aí que tem canal, que sabe falar bem. Eu não sei, irmão. Eu não sei mexer, eu não sei escrever bem. Eu mando a resposta aqui que alguém tem alguma dúvida, eu mando aqui com dificuldade. Se vocês verem, quando eu mando uma mensagem para você, escrita aí, que eu escrevo, vocês veem que quase não tem vírgula. Eu emendo tudo. Por quê, irmão? Eu não tenho estudo secular, mas o que eu prego, irmão, é a verdade. Jesus é comigo. Ele me orienta para eu pregar a verdade. Então, irmão, é com humildade. Eu prego a verdade. Doa quem doer, se sinta ferido quem... Ó, irmão, o propósito de Deus vai acontecer, que você goste de mim, que não goste, que você sinta ofendido ou que não sinta, certo? Que você dê o jóia ou que não dá, mas o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Independente de você ser a favor ou ser contra. Se você é a favor, damos as mãos, glória a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Se é contra, irmão, problema seu. Melhor é estar na presença de Deus, fazendo o ID dele, o que ele quer, o que ele manda fazer para alimentar alguém, do que estar na mão dele, trazendo um alimento para maltratar os servos dele. Por quê, irmão? Porque Deus usa nós, seres humanos aqui. Tanto ele usa para trazer palavra de bênção, como ele usa nós para trazer palavras de condenação, de morte.
Por quê, irmão? Porque foi ele quem criou assim. Ele usa as pessoas, irmão, para perseguir os servos dele. Então essas pessoas traz palavra de quem? Para nós, de morte. Mas os seus vasos escolhidos ele traz para trazer palavra de vida. Então Deus sempre vai usar o ser humano, o inimigo. Irmão, aquele inimigo que está perseguindo você, que é servo de Deus, ele usa ele para trazer palavra de morte, perseguição para você, mas é para você se alinhar. Agora você tem que produzir da sua boca palavra de vida a ele. Ele não vai aceitar. Porque para isso Deus escolheu ele. Não foi assim que Deus escolheu Faraó? Não foi assim que Deus usou Nabucodonosor? Não foi assim que Deus usou Ciro? Não foi assim que Deus usou General Vespasiano? General Tito? Não foi assim? Não foi os filisteus que Deus usou para castigar o povo de Israel? Irmão, não é a religião que Deus elegeu eles para perseguir o povo da graça de hoje? Nós que pregamos a verdade, é assim, irmão. Foi assim no passado, é no presente e vai ser no futuro. É assim. Deus usa as pessoas para que bota os filhos dele na linha. Tá certo, meu irmão? Leia lá Hebreu 12, do 6 até o 14, valendo aí, para você ver se a repreensão não é, as dificuldades não é com disciplina. Tá passando uma dificuldade, irmão? Isso é disciplina de papai. Tá passando uma peleja? É disciplina de papai. Valeu, meu irmão? Então se inscreve no canal, dê um joinha. Eu agradeço aí, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando e iluminando teus caminhos, amém.